Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos, a parte 3, e nós vamos falar sobre compromisso e consistência. Infelizmente essa parte é muito grande, mas não infelizmente, felizmente essa parte é muito grande porque tem muito a ser dito sobre compromisso e consistência e nós vamos dividir em duas partes. Então, essa é a parte 3, a parte 4 será 2 de 2 de compromisso e consistência e a parte 5 será sobre prova social. Então, compromisso e consistência. Começa o capítulo com uma frase de Leonardo da Vinci: é mais fácil resistir no começo do que no final. Fica aí para se considerar, e é bem verdade isso. Então, um estudo feito por dois psicólogos canadenses encontraram falando que pessoas que depois que elas apostam em corrida de cavalo, elas se sentem mais confiantes nas chances do seu cavalo depois que elas fazem a aposta. Então, até elas fazerem a aposta, elas estão muito na dúvida, elas não têm ideia de quem que vai ganhar. Mas assim que eles fazem, imediatamente depois, eles ficam com mais certeza de que seu cavalo vai ser o vencedor. Daí ele comenta, obviamente nada muda as chances do cavalo, é o mesmo cavalo, é a mesma prova, é o mesmo campo, apenas a mente daquelas pessoas que muda assim que o ticket é comprado. Aí ele comenta, é bem simples, o nosso desejo de ser e aparecer consistente com o que a gente já fez, ou seja, depois que a gente toma uma posição, a gente atende a ser consistente com aquilo que a gente já se propôs. Então, por isso, a gente se convence que a gente fez a escolha certa e não se questiona para se sentir melhor com a sua decisão. Aí ele vai contar a história da vizinha dele chamada Sarah e o namorado dela chamado Tim. E aí ele comenta, as coisas nunca foram perfeitas para Sarah, ela sempre quis que o Tim casasse com ela e parasse de beber muito. E o Tim resistia às duas ideias. E depois de um período especialmente difícil, a Sarah terminou com o relacionamento com o Tim e o Tim saiu de casa. E no mesmo momento, um ex-namorado de Sarah entrou em contato, eles começaram a sair socialmente, ficaram noivos e começaram a fazer planos de casar e chegaram a marcar data e até já mandar os convites de casamento. E foi então que o Tim ligou. Aí, quando a Sarah contou tudo o que está acontecendo, o Tim ofereceu se casar com ela, ofereceu parar de beber e... Aí a Sarah, sentindo que nessas condições o Tim tinha uma vantagem sobre o ex-namorado dela, ela resolveu dar uma chance para ele. Ela terminou o seu noivado, cancelou o casamento, reconsiderou, né? Tirou os convites e deixou o Tim voltar a morar com ela. Depois de um mês, o Tim informou que ele achava que ele não precisava parar de beber. E um mês depois ele decidiu que a gente deve esperar e ver se a gente deve casar mesmo. 2 anos se passaram. Tim e Sarah continuam a viver juntos exatamente como antes. Aí ele comenta que ser forçada a escolher fez com que ela percebesse o quanto que ela ama o Tim de verdade. Ela se tornou mais feliz, mesmo que as condições que ela queria nunca foram alcançadas. Na verdade, a gente engana nós mesmos de tempos em tempos para manter nossos pensamentos e crenças consistentes com as decisões que a gente já tomou. Ou seja, nesse caso da Sarah, é uma decisão assim, poxa, imagina a situação. Isso é coisa de filme mesmo, a pessoa tá para casar com um ex-namorado que provavelmente já tem uma grande história, né? Chega o cara e fala assim, olha, não casa com ele não, casa comigo, fica comigo, eu vou casar com você e as coisas vão ser melhor. E acaba que o cara, acho que 2 semanas depois, um mês depois, ele falou assim, eu acho que eu não preciso parar de beber não, sabe? Acho que não precisa não. 2 meses depois da situação, ele falou assim, acho que a gente deve esperar e ver se a gente deve casar mesmo. 2 anos depois, nada mudou.
tudo que fez com que ela quisesse terminar na primeira vez eram as mesmas coisas, os mesmos problemas, só que ela se sentia mais feliz do que inicialmente. Ele comenta que isso é por causa da consistência. Em vez de você assumir a idiotice que você fez, você prefere simplesmente acreditar que foi uma boa escolha, ainda que você não seja feliz com aquelas escolhas, né? Que comenta que ela está mais feliz, mas isso é por causa que a gente tende a utilizar a consistência e manter a fé naquilo nas decisões que a gente tomou, para não achar que não foi idiota e não se sentir mal com isso. Os psicólogos há muito tempo conhecem o poder da consistência em movimentar as ações humanas. O desejo de consistência como um central motivo de comportamento. Essa tendência de ser consistente é muito importante. Ele constitui uma forte poder de persuasão. E muitas vezes, quando a gente é consistente em momentos que a gente não deveria, é contra os nossos próprios interesses. Aqui eu vou pausar isso aqui e colocar um vídeo para vocês, e eu vou explicar para vocês Antes eu vou explicar e eu vou colocar o vídeo. Mas é que eles fizeram testes com pessoas na praia para ver quem queria impedir um bandido. Eles fizeram um teste, colocaram uma atriz, ela chega na praia, coloca suas coisas lá, depois de um tempo ela não conversa com ninguém, sai e depois vem um ladrão e rouba o iPhone dela que deixou lá na areia. E aí o que foi observado que apenas 4 pessoas interromperam, né, questionaram o ladrão quando isso aconteceu, quando ela não falou nada com ninguém. Aí depois ela chegou e falou assim: olha, dá uma olhada nas minhas coisas, por favor. Aí 19 das 20 pessoas agiram praticamente como vigilantes. Se você vai lá e pega, a pessoa ia te impedir. E isso mostra o poder da consistência. Se alguém falar assim, olha minhas coisas, por favor, e a pessoa fala, ok, ela vai olhar suas coisas. Então ela tem, o nosso desejo de permanecer consistente faz com que a gente faça. Então dá uma olhada aí no vídeo, eu vou dar play para vocês e a gente volta em seguida para continuar. You're enjoying a weekend at the beach. Families frolic in the waves. Tourist boats ply the water. And of course, there's all that great scenery. Imagine this idyllic setting when all of a sudden the unexpected. A thief swoops in and then steals something off your neighbor's beach blanket while she's gone. Of course, you would do something, right? To find out, we hire this actress, Havala, and we give her an iPod and speakers. We tell her to lay on her blanket and hang out, no talking to her neighbors. And then after a while, Havala takes off, leaving the iPod behind. Now our thief enters the picture. He walks by Havala's blanket and swipes that iPod. The neighbors notice, but do nothing. According to Colgate University psychology professor Carrie Keating, that's pretty much to be expected. So individuals who are watching that scenario might be a little unsure about whether or not intervention was actually required. Could have been her boyfriend coming to... The greater the ambiguity, the less likely it is for people to respond. So then, what does it take for people to respond? According to experts, just a little small talk. Have you been sitting out here long? All day? All day. Yeah? Just a little chit-chat. It's such a beautiful day, though. It is very nice. No mention of watching her stuff. And then after a while, our actress leaves. Now our thief enters the picture, parks himself at Havala's blanket, and swipes that iPod. At first, no reaction. But then... Was that her radio? Yeah. Hey! Yo! Hey! Bingo! They spring into action. This man follows our thief for over 200 yards, throwing caution to the wind. Just leave it down and leave. There'll be no problem. I'll take it back. Just mind your business. Just put it down. When she exchanged pleasantries, we are now a little community, maybe? Having a dialogue with someone is really like a social glue, and it gets us thinking in a different manner.
So our actress got help after a few pleasantries. But what if she was unpleasant? This time, our actress cozies up to this family. She blasts annoying music. She's downright disgusting, clipping her nails, shaving her legs and underarms, and then turns to her final weapon. Put her on the phone. Put her on the phone. Put her on the phone. Look at the woman in the bikini. To another family member, she makes the cuckoo hand signal. Clearly, Havala is driving them crazy. Finally, Havala leaves, and the family lets loose. Billy, move her towel. No, I'd be afraid to touch yourself. The family is clearly irked by Havala, but look at how they react when the thief steals her iPod. Here, I got it. Billy, what are you doing? Billy chases the thief, chews him out, Whose radio is that? It's a friend of Whoa. That's not your radio. It's not yours, though. It doesn't Is it matter. yours? So what, Is man? it yours? Come on, man. I'll kill you, bro. Don't steal someone's radio. You're lucky it's not my radio. I'll break your neck. Okay, man. and then, just when we think it's all over, Come here. Come here. Whoa, whoa, whoa. Come here. don't worry, our hired thief wasn't hurt. But there was no chance he was going to get away from Billy. How far were you going to go with this kid? 2 miles down. I'm still gonna get her radio back. Why help someone who's been so I obnoxious? guess I'm a good citizen, even if she was obnoxious. Absolutely. She drew attention, and half the battle, you know, in intervention is exactly that, noticing that the event occurs. There are, of course, all sorts of ways to draw attention. This time we use a different actress, Shay, a tall, blonde knockout. Would beachgoers be more likely to help just because she's attractive? Even though she doesn't talk to these women, she's certainly noticed. And they notice when she leaves. You know what? While she's gone, you should drag her up front. They also notice the thief when he steals that iPod. Excuse you! Hey! You just stole her radio. I asked Shay's neighbors what made them sound the alarm. The experts say if someone is well-dressed or is attractive, that we're more apt to help them. No, that's not me. You would have helped anyone. Yeah. Stealing is wrong. But would beachgoers still help our bombshell if she tried to steal their man? For a final twist, Shay targets this couple, Do you have any suntan lotion I can use? directing her attention to the husband. Can you help me out? No, you can spray it on yourself. Sorry. That's one of those guys over there. Need that help? They're not really my type. The more Shay flirts, the angrier the wife gets. Back up, sweetie. Eventually, Shay leaves the beach. Let's go. Because she's gonna push the wrong button and you're gonna see the ugly side. Will the couple help our actress in her moment of need? Well, they definitely notice the robbery, but do absolutely nothing. How are you? I'm John Quinones. After she tried to put the moves on my husband, she said he's not my type. I said we're out of here. They can take whatever they want. If she had been a nice person to you and respectful, Exactly. you would have helped. Yes, I would have. So, other than don't flirt with someone else's spouse at the beach, what's the moral of the story? The best thing to do, of course, if you need help is ask for it directly. Number one, you're more likely to get it if you need it. Number two, there's something called helper's high, and it's the feeling you have after you've helped someone, and it feels really good. Bom, galera, interessantíssimo, né? O meu professor me mostrou um exemplo até diferente, mas esse daí deu para ilustrar muito bem também. O exemplo que meu professor me deu, ele inclusive mostrou quando a atriz era chata. Começava a, tipo assim, fazer cutícula na areia, escutar música alta e tudo. Interessante. Mesmo assim, o pessoal, por causa da consistência e compromisso, eles olham as coisas da pessoa. Beleza, aqui tá falando de qualidades que são associadas às pessoas que são muito... que são consistentes. Aí fala que é o coração da lógica, é associado com força pessoal e intelectual, raciocínio lógico, estabilidade e honestidade. E aí ele comenta aqui
tem um quote desse cara chamado Michael Faraday que ele sugere o quão poderoso é a importância da consistência. Aí um jornalista perguntou para ele sobre um rival acadêmico dele, falou assim, mas você acha que o cara tá sempre errado? Aí ele falou assim, o cara, ele não é tão consistente. Então a questão não é nem o cara estar errado ou não, é que ele não é consistente, provavelmente com as opiniões dele, com os statements, né? Certamente uma consistência pessoal é muito valorizada na nossa cultura e deveria ser. Na maioria das vezes, a forma como a gente encara as coisas é importante de ter a consistência. Sem isso, nossas vidas seriam muito difíceis e complexas, estranhas e tudo mais. Já que normalmente é no nosso melhor interesse ser consistente, nós acabamos caindo no hábito de respostas automáticas, mesmo em situações onde não deveríamos ser consistentes. Quando ocorre sem pensar, a consistência pode ser desastrosa. Mesmo assim, a consistência cega tem os seus benefícios. Oferece um atalho na vida complexa, na vida moderna complexa. Assim que nós tomamos a decisão, né, a gente decide sobre algo, por exemplo, isso é errado, isso é certo. A gente simplesmente toma atalhos e passa a não considerar os argumentos por trás das coisas. A gente simplesmente procura ser consistente com aquilo que a gente acredita. Nós não temos que pensar muito sobre os problemas, mas nós não temos que passar encontrar as tempestades de informações, avaliar os prós e contras e decidir. Não precisamos mais tomar decisões difíceis e tudo que a gente precisa fazer é colocar a fita de consistência. Isso é tudo que eu acredito e dar play. E tudo que nós precisamos fazer é fazer tudo aquilo que já é consistente com a nossa crença. Ou seja, por exemplo, no começo dessa série eu comentei, inclusive é o título da série, por que você deveria prestar atenção em conteúdos que vão contra o sistema. Eu cito canais como o Ciência de Verdade, do Afonso Vasconcelos, citei também o da Débora Barbosa, onde eles comentam sobre coisas que vão contra o que a gente é ensinado normalmente. Um dos exemplos que o Afonso faz no canal Ciência de Verdade, ele fala bastante sobre a Terra plana. E, tipo assim, quando você ensinado desde sempre que a Terra é redonda, você não quer nem saber dos argumentos, você não quer nem saber sobre os experimentos que são feitos para poder validar cada teoria. Você simplesmente toca a fita para você não ter que pensar. Então, é óbvio que o homem foi à Lua. Eu aprendi que o homem foi à Lua, a NASA me falou, então provavelmente é verdade. Então, isso aqui só está mostrando como que a gente é controlado sem nem perceber e como que as pessoas simplesmente preferem o luxo de não precisar pensar ao invés de ter que pensar. Inclusive, tem uma frase muito legal aqui que a gente vai chegar lá. Nos permite um jeito conveniente de não gastar esforços mentais e nossas capacidades. Não é difícil entender por que essa consistência é tão difícil de reprimir. Oferece um jeito da gente desviar de ter que pensar continuamente. Aí ele coloca uma citação de Joshua Reynolds, que eu até coloquei a tradução exata aqui. Não é expediente para o qual o homem não recorra para evitar o verdadeiro trabalho de pensar. Ou seja, o homem vai percorrer qualquer distância para não ter o trabalho de pensar. Porque pensar dói, pensar faz com que a gente às vezes perceba que a gente está errado. Imagina o caso da Sarah. Se ela um dia tiver a oportunidade de ler o livro aqui do Robert Cialdini, ela vai ver, putz, que merda que eu fiz. Então acaba que isso faz a gente confrontar os nossos pensamentos. E aqui ele chega na parte que fala The Foolish Fortress, ou a fortaleza do tolo. Tolice, fortaleza de tolice, pode ser traduzido também. Então tem um outro argumento que é mais perverso e atrativo na parte da consistência também.
não é apenas o grande esforço de pensar, o trabalho cognitivo que faz com que a gente não queira fazer essas atitudes, mas também a consequência daquilo. E é a mesma coisa que a gente falou sobre o caso da Sarah. Imagina você perceber a merda que você fez. E às vezes pode ser muito difícil as respostas que nós vamos pegar. Então, às vezes, as pessoas preferem não pensar. E tem certas coisas que a gente simplesmente prefere não descobrir. Porque umas respostas pré-programadas automáticas podem nos dar um local de segurança, de esconderijo, das realizações, né, de descobrir realidades duras demais pra gente. Selado com umas rígidas paredes de consistência, nós ficamos impenetráveis pela razão. Aí ele comenta aqui sobre uma história que ele foi nesse encontro de um Transcendental Meditation Program. É um programa de transcendência de meditação. Aí ele fala que, olha, o pessoal promete que você vai poder voar e atravessar paredes ainda com o programa deles. Aí ele resolveu levar um colega dele, que é um professor, que a área dele de especialização é estatística e lógica simbólica. E ele percebeu que o amigo dele já estava impaciente, né, e tal. Quando acabou, os líderes pediram perguntar se alguém tinha algumas perguntas. Aí o amigo dele levantou e simplesmente demoliu a apresentação em tudo que eles ouviram. Em menos de 2 segundos, ele apontou precisamente aonde e por que os argumentos complexos eram contraditórios, ilógicos e sem suporte. O efeito nos líderes foi devastador. Depois de um confuso tempo de silêncio, cada um tentou uma fraca resposta e depois de esperar que o seu companheiro desse um complemento, tentasse responder as perguntas do professor, eles comentaram que seus pontos são muito bons e requer estudos aprofundados. Aí depois ele falou que mais interessante ainda é o fato de que no final a crowd muito, tipo assim, uma multidão de pessoas estavam dando seus $75 de pagamento. Aí mostrando que apesar do colapso da apresentação dos caras, se tornou um grande sucesso. Apesar de ter sido destruída, ela se tornou um grande sucesso. Altos níveis de compliance, de aceitação da plateia, apesar de que um pouco em dúvida, né, eu tomei como que a resposta da multidão tenha sido que eles não entenderam os argumentos complexos do meu colega. Aí ele comenta que ao que pudemos perceber mais tarde, e foi completamente o oposto. Depois nós fomos 3 membros da plateia chegaram até a gente, os 3 pagaram para fazer o negócio. Aí ele comenta, eles perguntam assim, por que vocês vieram aqui? Aí o doutor Cialdini e o amigo dele falam por que eles vieram. Aí eles perguntam, e vocês, por que vocês vieram? Aí é um ator que está tentando simplesmente ficar bom. Eu lembrei do Joey, do Friends, na hora. O cara está tentando ser bom e ele quer que essa meditação transcendental ajude ele a conseguir isso. Controlar tipo assim, ele dominar a arte, né? E os líderes lá, os recrutadores garantiram que iria conseguir fazer isso. O segundo é um insôniaco severo, não sei nem se essa palavra está correta. E ele queria um jeito de relaxar e dormir à noite. E o terceiro estava falhando todos os seus cursos porque ele não tinha tempo suficiente para estudar. O que ele queria era ter menos horas de sono para ele poder estudar mais. Aí o que os caras falaram, né, os líderes lá que estavam recrutando o pessoal, informaram que apesar dos problemas deles serem completamente opostos, o remédio era para ambas as coisas, ou seja, ia ajudar o cara a conseguir dormir mais, porque não conseguia dormir de noite, e ia ajudar o outro a não precisar dormir tanto. Então, isso provavelmente é um dos argumentos que o professor lá de estatísticas
de lógica simbólica apontou na hora de mostrar os problemas da apresentação e tudo mais. Eu ainda acreditava que eles não tinham entendido os argumentos do meu amigo e por isso que eles fizeram pagamento, e na verdade eu descobri que eles entenderam muito bem. Aí um deles comentou: olha, eu não ia colocar nenhum dinheiro hoje, mas depois que seu amigo, eu ia esperar a próxima reunião, porque eu tô meio quebrado. Mas depois que seu amigo fez essa apresentação aí, eu percebi que se eu não colocasse meu dinheiro hoje, eu nunca ia pagar. Eu ia ir pra casa, eu ia pensar sobre o que seu amigo falou e eu ia acabar nunca concordando com isso, que é loucura, né? Aí ele colocou, né? Essas são pessoas de verdade, que têm problemas de verdade, estão procurando soluções para seus problemas. Aí eles foram levados a acreditar que a meditação transcendental era a resposta. Aí ele fala, mas a voz do meu colega, tipo assim, entra como a voz da razão, mostrando para eles como que a teoria da nova solução que eles encontraram não faz sentido. Pânico, algo tem que ser feito imediatamente, antes que a lógica tire toda a esperança de que algo vai solucionar o problema deles. Rápido, barreiras contra a razão são necessárias, não importa que seja uma barreira de idiotice. Rápido, precisamos de lugar para esconder, de pensar. Toma, pega o meu dinheiro. Não preciso mais pensar no problema, né? A decisão já foi feita. Meditação transcendental, é claro que eu acredito, eu já coloquei meu dinheiro, não já? Tá. Aí ele coloca os confortos da consistência sem pensar. Eu só vou descansar um pouco. É muito melhor não ter que se preocupar. Muito melhor não ter que se preocupar, né? Porque eu já acredito nisso, tá de boa. Não preciso pensar se isso é certo ou se é errado. Interessantíssimo. E galera, mais uma vez eu quero lembrar vocês que tudo que eu tô falando aqui não é minha opinião. Esse é um dos motivos porque eu decidi mostrar o livro e ler para vocês as palavras do autor. Porque às vezes eu não quero que fique parecendo que é eu que estou falando. Isso aqui é um cara que ele trabalha para a Google, trabalha para a Microsoft, trabalha para a Coca-Cola. Vocês podem ver o currículo dele em robertcialdini.com, eu acho. E ele escreveu isso aqui tudo. Isso aqui é sabido há vários anos pelos psicólogos. Então não é nenhuma novidade. E o que eu estou falando, eu sei que às vezes é um choque. Foi um choque para mim quando eu li. E esse é o motivo que eu escolhi compartilhar isso com vocês, beleza? Isso também pode ser explorado pelas pessoas que preferem que a gente responda sem pensar. Nós, normalmente, we seldom realize that we have been taken. Nós normalmente nem percebemos que a gente foi pego nessa exploit, nessa exploração que eles estão fazendo com a gente. A estrutura das interações deles faz com que a nossa fita de consistência vá direto para o benefício deles. Então aqui ele comenta sobre uma situação que certas companhias de brinquedo fazem para aumentar a venda. Qual que é o problema das lojas de brinquedos? Eles têm um boom na época de Natal, porque a época de Natal é de você gastar dinheiro dando presente para seus filhos. Só que dos meses de janeiro até, vamos colocar, novembro, dezembro, eles vendem muito pouco. Daí eles estavam querendo aumentar essas vendas. E o que eles faziam? Eles aumentavam a propaganda em janeiro, em fevereiro, mas isso não adiantava. Por quê? Porque é muito... Tipo assim, o problema não está em convencer crianças a querer mais brinquedo. O problema está em convencer pais quebrados que acabaram de gastar uma grana no Natal a comprar mais presente. Daí eles tiveram uma brilhante ideia. Tá. Aí ele comenta que encontrou um amigo em janeiro numa loja de brinquedo, indo comprar um brinquedo caro, né, para os filhos. Daí ele falou assim, que engraçado, né, a gente se encontrando aqui. Eu não vi esse cara há um ano, tô encontrando ele aqui de novo. E no ano passado a gente veio comprar um presente pro nosso filho também. Engraçado que foi no mesmo dia, um ano depois. E a mesma pessoa fazendo a mesma coisa. Daí ele falou assim, engraçado, ele vai comentar com um amigo dele que trabalhava para essas lojas de brinquedo.
Aí eu falo assim, engraçado, coincidência, né? Eu falo assim, não é coincidência não, deixa eu te fazer algumas perguntas. O que você quer dizer? Não foi coincidência? Olha, deixa eu te fazer algumas perguntas e você me responde aí, ó. Primeiro, você prometeu pro seu filho que você ia dar esse brinquedo pra ele de Natal? Prometi. O Christopher viu um monte de anúncios desse brinquedo e eu prometi que ia dar pra ele de Natal. Eu falei assim, o presente parece legal, então ok. Aí ele fala assim, strike one. Então agora minha segunda pergunta é, quando você foi encontrar ele, você encontrou que todas as lojas já tinham vendido todas as unidades, não é? Sim. A loja falou que já tinha, tipo assim, pedido mais, mas que não chegou ainda. Foi strike 2. Deixa eu te perguntar mais apenas uma pergunta. Aconteceu a mesma coisa no ano passado com o robô de brinquedo? Aí ele falou, sim. Quer ver? Espera um minuto. Isso é incrível, como que você sabia? Aí você não precisa de poderes psíquicos. O que as empresas fazem? Eles anunciam pra caramba um brinquedo para fazer com que os pais prometam pros seus filhos que eles vão dar aquele brinquedo. Então todos os filhos, pai, eu quero esse. Aí o que acontece? O pai chega lá para comprar, não tem mais. Por isso que você vê muita gente vendendo produtos, às vezes com preço super alto, porque os pais querem dar para os filhos o presente que eles prometeram. E as lojas de brinquedo, eles colocam menos no estoque, propositalmente, para que esses produtos para que seja depois. E por que eles fazem isso? Porque os pais que se sentem mal de não poderem dar para os filhos o presente que eles prometeram, eles vão gastar mais. Então eles chegam na loja e falam assim, esse presente era $150, mas eu vou gastar $200 aqui, meu filho vai ficar satisfeito. Chega lá, entrega pro filho, cadê aquele brinquedo? Eu queria aquele! E tudo mais. Então o que acontece? Em janeiro, o estoque voltou, as propagandas continuam, os filhos ainda querem querem o brinquedo ainda, e os pais querem ser consistentes e ensinar para os seus filhos que você tem que arcar com as coisas que você fala. Se você prometeu, você faz. Então, as lojas de brinquedos usam o fato de que os pais eles fizeram uma promessa para os filhos para fazer com que a consistência, que não é nem com a loja, mas com os filhos, voltem em lucro para eles. É um absurdo, velho. É um absurdo, mas é incrível. O Robert Cialdini, que ele conhece todas essas técnicas, caiu nisso. E isso é uma das coisas incríveis sobre essas coisas todas. Você pode conhecer, mas você ainda cai. Por isso que é importante que nós que não conhecemos nada, passamos a conhecer essas técnicas e a gente possa, no mínimo, se preparar. É como não ficar pelado numa nevasca. Você não quer ficar pelado numa nevasca. Eu nunca estive numa nevasca e eu não gosto de ficar nem pelado no inverno aqui no Canadá. Tem muita neve lá fora e não é legal. O poder da consistência é formidável em dirigir as ações humanas. Como que essa força funciona? Compromisso. Se eu conseguir fazer que você faça um compromisso, ou seja, entre on the record, é coisa que jornalista fala, né? On the record ou fora do record. Eu vou fazer com que eu vou conseguir que você estagie as respostas automáticas. Assim que o compromisso é feito. Assim que você diz uma coisa, tem uma tendência natural de permanecer e agir em conformidade com aquilo que você acredita. Aí ele está comentando que um cara aqui, ele está dando um coaching para vendedores de automóveis, como que eles conseguem vender. No caso aqui é para carros usados. Aí ele falando assim, coloque eles no papel. Pergunta para eles, olha, vocês compram um carro agora se o preço for correto, se o preço for certo? E, prega eles no lugar, controla o negócio. E ele ensinando isso. E é interessantíssimo isso, porque se você fala assim, não, beleza, 55 mil eu levo, o cara consegue os 55 mil. E depois que você já falou que com 55 mil você leva, é difícil você voltar atrás. E isso porque ele está mostrando o poder da consistência, e esse pessoal abusa. Eles recebem treinamento para isso.
Por exemplo, para você aumentar o número de pessoas que estariam dispostas a ir de porta em porta coletando doações para a sua caridade favorita. Como que eles fizeram? Eles simplesmente ligaram para as pessoas, simplesmente perguntando assim, olha, deixa eu te perguntar, o que você responderia se te pedissem para você fazer campanha para que as pessoas doem pro câncer? O que você responderia se te perguntassem? Aí as pessoas, não querendo parecer babacas, né, querendo parecer que elas fazem caridade e tudo, elas falam assim, não, eu provavelmente ajudaria sim. Aí o que foi observado? Que um aumento de 700%, não é 700 pessoas, é 700% de aumento de voluntários para fazer esses negócios. Então depois que você fala assim, esse pedido antes, essa ligação, não foi pedindo para você ir fazer doação nenhuma, mas ele fez com que você, quando recebe o pedido, ligasse a fita de consistência e você respondesse aquilo positivamente. E é engraçado. Meu irmão Felipe vai estar assistindo esse vídeo aqui, mas quando eu estava preparando esse vídeo, eu lembrei na hora de uma coisa que ele me pediu, que eu vou ser tio, meu sobrinho ainda não nasceu, vai ser muito abençoado e o nome dele é Davi. Mas ele tava assim, quando meu filho nascer, você ensina inglês pra ele? E eu tava assim, provavelmente, mas não sei. E é uma coisa assim, que ele ficou meio nervoso comigo porque eu não quis. Bom, galera, continuando. Então meu irmão, ele ficou meio nervoso que eu não quis dizer sim. Mas é uma coisa que eu percebo agora, é que às vezes quando você percebe que algo pode te manipular, eu acho que apesar de não conhecer exatamente como que essas coisas de consistência funcionam, eu não queria poder ser cobrado no futuro. Então, tipo assim, não é algo que seria ruim pra mim, mas eu não sei como que minha vida vai estar daqui a X tempo. Então, de repente, eu não vou poder, mas eu quero fazer isso. E é interessante como que a gente, às vezes, se coloca em defesa dessas coisas quando vem pessoas aproveitando. Então, é muito interessante. Então, procurem-se sempre pensar antes de você se colocar numa postura, antes de você se colocar numa posição. Tá. Aí aqui eles comentam que uma mulher aqui, qual que é o nome dela? JoEllen Demetrius, ela é famosa por ser a melhor escolhedora de júris lá nos casos nos Estados Unidos. Aí o que ela faz? Ela pergunta para cada um dos júris e pergunta assim, se você fosse a única pessoa que acredita na inocência do meu cliente, você conseguiria suportar a pressão de todos os outros que não acreditam e manter seu pulso firme, manter que você não acredita? Todos eles obviamente respondem que sim, que eles aguentariam a pressão. E qual pessoa com respeito próprio conseguir, tipo assim, depois de ter prometido isso, iria contra a sua própria palavra? Então, se eles realmente acreditarem que o cliente dela é inocente, eles vão manter o pulso firme. Isso é interessantíssimo. Consistência, eles prometeram que fariam isso, eles confirmaram que fariam isso. Aí tá comentando uma coisa, nossa, eu odeio isso. E eu vou comentar uma coisa que aqui no Canadá tem muito, já aconteceu comigo umas 4 vezes, umas 5 vezes, sei lá, de pessoas chegando na rua que tá pedindo doação pro pessoal que é mais desafortunado que você. Daí eles chegam com uma excelente pergunta: como você está se sentindo hoje? E aí, tudo bem? Daí, tá. Eu vou simplesmente resumir porque eu não vou contar o caso exatamente igual, mas eu vou contar o meu próprio caso de experiência pessoal. Ele chega todo sorrindo: nossa, e aí, tudo bem? Que roupa legal, não sei o que. Normalmente no meu caso foi: nossa, que nome legal que você tem, de onde que é? Brasil e tudo, nossa, que legal. E como que você tá hoje? Eu tô bem, e você? Eu tô bem também. Eu queria te pedir eu queria saber se você não está disposto a ajudar as crianças que estão com uma vida desgraçada lá na África, comendo pedaço de pau e tudo. É engraçado que, tipo assim, qual que é o objetivo disso? Eles fazem... Aqui ele está explicando que depois que você disse que você tá bem, fica muito difícil para você recusar. Você usa o contraste que a gente mencionou mais cedo. Aí quando ela começa a falar das pessoas que estão vivendo em uma situação desgraçada de vida, desgraçada assim, né, galera? Realmente que não é com graça, uma situação muito ruim,
Quando as pessoas estão numa situação terrível, eles comparam você você acabou de falar que você está bem. Aí vem as crianças lá que estão passando fome, que não tem o que vestir. Aí eles colocam isso e fazem. E como você não quer parecer uma pessoa ruim, ou que você não é caridosa, você acaba doando. E nesse caso eles nem queriam dinheiro na hora, eles queriam meu e-mail, meu nome. Eu falei assim, olha, tipo assim, eu fico com raiva e eu tenho que interromper a pessoa e falar assim, olha, vocês me desculpam, mas eu sei que tem muita gente precisando de ajuda, só que eu tenho um compromisso, eu tenho que ajudar minha família primeiro. Minha família também está precisando de ajuda. E é uma realidade e simplesmente é mais uma das coisas que eu sinto que eu me defendia bem, mas normalmente as pessoas não querem deixar de parecer caridosa, mas isso são táticas que esse povo usa. É muito malvado. Quando você começa a perceber, essas pessoas que fazem isso provavelmente eles não percebem, mas quem deu treinamento, quem colocou eles para estar fazendo esse tipo de serviço, sabe. E é complicado. Aí tá comentando aqui sobre um teste que eles fizeram com pedir para vender biscoito. Se a gente... Olá, a gente quer vender biscoito, você aceitaria a pessoa aí para ela te vender biscoito na porta da sua casa? Ele comenta que apenas 18% que concordou. Aí quando eles adicionaram simplesmente, olá, como que você se sente essa noite? Bem, e eles esperam a resposta, dos 120 indivíduos, 108 responderam positivamente. Bem, ok, muito bem. E em vez de 18%, 32% aceitou a visita pessoal. Ou seja, praticamente duplicou a resposta positiva. E desses 32%, quase todo mundo, 89%, comprou os biscoitos que eles estavam tentando vender. Aí a questão é o que faz o compromisso ser tão efetivo? Tem diversas respostas. Aí aqui ele vai entrar numa parte mais maior, né? Mas ele vai explicar como que durante a Guerra da Coreia os soldados americanos que eram capturados e como que eles eram tratados nos campos chineses, que era bem diferente do campo da Coreia do Norte. Aí eles faziam a polícia, tipo assim, a policy, uma forma leniente, ou seja, eles querem a colaboração dos caras, enquanto na Coreia do Norte era o tratamento severo de porrada. Ou seja, era um escondido, sofisticado, psicológico, assalto, né, um ataque nos seus cativos. Aí os psicólogos americanos entrevistaram os POWs, que significa Prisoners of War, ou seja, os prisioneiros de guerra, para saber o que aconteceu, por que os chineses foram tão bem sucedidos. E fala que praticamente todo mundo, acho que tipo assim, foi praticamente todos os capturados, eles cooperaram com o governo chinês de alguma forma. E o que significa cooperação? Qualquer tipo de ajuda, entregar mensagem, fazer confissão, pedido de paz, fazer redação falando que a América tem problema, que o comunismo funciona, coisas assim. Então qualquer uma dessas coisas é considerado como ajuda ao inimigo. E aí eles comentam que praticamente não houve, era quase impossível de haver qualquer tentativa de fuga lá, por causa que as pessoas sempre deduravam umas às outras, por causa da política que os chineses adotavam. E quando acontecia de alguém conseguir uma fuga, eles normalmente eram sempre capturados, porque eles ofereciam um saco de arroz e conseguiam. Aqui tá certo, a examinação. Aqui mostra como que o governo chinês ele usava bastante o compromisso e a consistência para poder conseguir o compliance, a aceitação, né, o trabalho em conjunto com os soldados americanos. Para conseguir um jeito de colaboração deles, os prisioneiros foram treinados. Nos Estados Unidos, os soldados são sempre treinados a simplesmente, quando eles estão sendo torturados, a responder com o número de série deles e o nome. Sargento Tiago Figueiredo, número 34567. Então, normalmente é assim, né? Isso.
Então, como que fazer esses homens super treinados para poder denunciar o seu país e os seus companheiros? A resposta dos chineses foi elementar. Comece baixo e cresça. Start small and build. Por exemplo, eles eram frequentemente feito perguntas inconsequentes contra o americano e pró-comunista, do tipo, os Estados Unidos não é perfeito, ou num país comunista o desemprego não é um problema. Assim que esses pequenos compromissos são feitos, os homens eles começavam a ficar dispostos a fazer compromissos maiores. Então, primeiro começa com tipo assim, os Estados Unidos não é perfeito. O comunismo tem seus pontos positivos. Um homem que acabou de concordar que os Estados Unidos não é perfeito pode ser pedido para indicar, em alguma forma que você acha que esse é o caso, os Estados Unidos não é perfeito, por quê? Aí ele explica por quê, né? Lá tem desemprego, lá tem violência. Aí ele fala assim, beleza, agora você escreve isso no papel e assina seu nome. E depois ele pode ser pedido para ler o papel dele numa discussão em grupo com outros prisioneiros e tipo assim, de qualquer forma é aquilo que você acredita, não é? Foi você que escreveu. E beleza, depois ele pode ser pedido para escrever uma redação sobre o que ele acredita. Os chineses poderiam então usar essa redação dele numa propaganda anti-americana no rádio, que era broadcasted, ele era transmitido tanto para os outros prisioneiros, os outros campos com concentração de prisioneiros, a guerra lá na Coreia do Norte e também na Coreia do Sul, onde os soldados americanos estavam concentrados. E o cara ele se percebia como colaborador, tendo ajudado o inimigo, ciente de que ele escreveu aquela redação sem sequer ter uma ameaça sobre ele passa a se ver como colaborador também. Ainda que ele simplesmente não acredite tanto, ele não acredita que o comunismo é melhor, mas a partir do momento que ele escreveu aquilo, o negócio não é perfeito e o comunismo tem pontos positivos. Começou com aquilo. Aí depois o cara já se vê como colaborador. Às vezes ele escuta no rádio a redação dele sendo lida para todo o campo dele, não sei o que, para todo mundo. Ele começa a se ver como colaborador. Então ele começa a agir de maneira consistente e em conformidade com aquilo que ele disse, ou aquilo que ele escreveu. Afinal, você escreveu sem pressão, não tinha uma arma na sua cabeça. Você escreveu porque você quis, é aquilo que você acredita, não é? Aí, a maioria das colaborações foi coisas triviais, mas que os chineses conseguiam trazer para sua própria vantagem. Isso teve um efeito particularmente efetivo em conseguindo confissões, criticismo, né, dos Estados Unidos e tudo mais. Muitas empresas utilizam essa mesma estratégia. Sim. Aqui ele comenta que essa estratégia é muito legal. Por exemplo, às vezes você vai ter muito trabalho para vender um só produto para um cliente e é um produto que não vai dar nem lucro. Às vezes o lucro é 5 centavos. Ou uma coisa que eu gosto até de citar, que é o Ricardo Eletro, né? Eu nunca ouvi ele falando, mas eu sempre escuto essa frase atribuída a ele. Mas que tipo assim, ainda que você não tenha nada de lucro, se você está vendendo, a concorrência não está. Então isso é uma coisa bem interessante, mas aqui eles falam o seguinte: depois que você vende o seu primeiro produto, aquela pessoa não é mais um prospecto, não é uma chance de se tornar um consumidor, mas já se torna um consumidor. E como ele se tornou um consumidor, a consistência faz com que de repente ele vai voltar de novo na sua loja. E aqui, inclusive, eu falei no começo dessa série que eu ia falar sobre uma estratégia que o professor Olavo de Carvalho falou em um dos seus vídeos recentes lá no... não lembro qual cidade que foi. Não lembro. Falando nos Estados Unidos, num fórum
numa discussão sobre o Fórum de São Paulo, e ele falou sobre essa técnica, o foot in the door technique, ou pé na porta. E é uma tática para conseguir eventual complacência das pessoas. Larger request has a name. Eles conseguem um favor maior. Ou seja, tipo o que os chineses estavam fazendo. Primeiro você começa com uma coisa pequena e depois você faz uma coisa maior. Mas aqui ele vai dar um exemplo, inclusive, que o professor Olavo de Carvalho falou. Então aqui alguns moradores de umas casas foram pedidos para instalar um outdoor gigante na frente da casa deles e colocaram uma fotografia de uma casa atrativa, né? Uma casa bonita. Mas a casa estava praticamente completamente coberta por um muito grande, mal escrito outdoor, escrito dirija com cuidado. Apesar de que o pedido normalmente foi normalmente e compreensivelmente recusado pela grande maioria das pessoas, apenas 17% concordou. Um grupo particular de pessoas respondeu bem favoravelmente. 76% deles ofereceram seu jardim para poder ser utilizado. Tá. Eu vou resumir isso aqui porque eu lembro o que está falando, mas aqui está falando que, tipo assim, o que aconteceu com eles foi que eles assinaram uma petição. Então eles passaram lá assim, o pessoal chegou para eles e falou assim: você pode assinar essa petição aqui para que as pessoas que dirijam com mais cuidado? Daí, aqui comenta. Aliás, a petição foi diferente, foi Keeping California Beautiful, ou seja, a petição que eles assinaram foi do tipo assim: olha, vamos manter a Califórnia linda. E uma semana depois eles foram pedidos para colocar esse trem feio na porta deles. E o que esse negócio mostrou? Que um compromisso feito uma semana atrás fez com que as pessoas mudassem a imagem que elas têm delas mesmas. Elas agora se veem como cidadãos preocupados com essa situação. Então são cidadãos preocupados com esse dever cívico de tipo, dirija com mais cuidado. Não, claro que você pode colocar esse trem feio e tampar minha casa toda, mas se vai fazer com que as pessoas dirijam com mais com consciência, né, vão ser mais calmas e tudo mais, é ótimo. E o que isso mostra? Mostra que, tipo assim, eles nem sabiam que esse controle estava acontecendo, mas eles só aceitaram isso por causa disso aqui. E por que essa técnica é muito perigosa? Porque, por exemplo, se vocês repararem, de vez em quando surgem algumas pautas que saem no Jornal Nacional, saem em alguma coisa, e essas pautas vão ser discutidas a semana inteira e uma semana depois, por exemplo, vai ter uma grande votação de alguma coisa. Vai ter uma... É complicado. E uma das coisas que eu pego no pé, inclusive, é esse pessoal que... Vegetarianismo, pra mim, tem muito disso também. Então eu sei que tem vegetarianos que não vão gostar do que eu tô falando, mas a verdade é o seguinte: chegam com perguntas do tipo assim: você é a favor de animais serem torturados e mortos? Não, obviamente que não. Então assina essa petição aqui para que a gente pare com o comércio de carnes. Eu não gosto de ver criaturas sendo torturadas, né? Então eu vou assinar. Então quando você muda a sua própria percepção das coisas, você acaba andando de acordo com o que alguém que está tentando te controlar quer. E ele aqui comenta, esse cara sabe mais do que eu. Ele comenta que nem ele assina mais petições. Ele não assina mais petições porque ele não sabe como que isso vai fazer com que mude a própria forma como ele se vê. Então, ele, apesar de que, olha, eu concordo com isso, mas eu não assino. E ele fala isso. Faz com que eles mudem os seus princípios cívicos. Quando 2 semanas depois foi lá, eles colocaram: o que pode acontecer é que os sentimentos da pessoa se tornam em ação, e depois que eles aceitaram esse pedido, a sua atitude pode mudar. Ele pode se tornar, nos seus próprios olhos, o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa, que concorda com pedidos feitos por estranhos, em tomar atitudes em coisas que ele acredita ou cooperar com boas causas. Por isso que eu falo esse negócio de vegetarianismo também. Eu acredito em muitas coisas sobre isso, mas uma coisa que... não vou entrar nesses argumentos agora, porque eu acho que o vídeo não é para isso. Eu vou deixar para o futuro.
Porque, mais uma vez, aqui a gente tem de ser... eu estou explicando sobre isso agora. Compromisso e consistência. Então eu quero ser consistente com as coisas que acredito. Então se eu for deixar algo em aberto, eu vou fazer questão de explicar o porquê. Então não vai ser nesse vídeo. Não quero que vocês tomem conclusões sem que eu possa me explicar. Eu sei que minhas palavras provavelmente vão ser deturpadas, que é o que acontece diariamente com todas as pessoas do Brasil, todas as pessoas do mundo. Mas eu prefiro que eu tenha podido pelo menos me explicar. Aí ele comenta que o segredo é ser muito cuidadoso ao aceitar pedidos triviais, porque a aceitação pode influenciar os conceitos próprios. Aí ele tá falando sobre isso aqui, sobre assinar a petição. Aí ele comenta mais ainda: quem poderia suspeitar que a decisão de aceitar colocar o outdoor na frente da casa seria por causa de algo que eles assinaram 2 semanas atrás? Eles nunca iam culpar essa pessoa. No máximo, se eles se arrependessem, eles iam culpar o seu próprio dever cívico. Ai, como que eu gosto de ajudar a população, que merda que eu fiz. Tudo porque eu gosto de ajudar a população. Perceba que todos os experts na técnica pé na porta ficam excitados pela mesma coisa. Você pode usar pequenos compromissos para manipular a forma com a própria autoimagem da pessoa e tornar aqueles cidadãos em servos públicos. Prospectos consumidores em colaboradores. Assim que você muda a imagem própria de uma pessoa onde você quer, a pessoa simplesmente vai utilizar o compromisso e consistência e agir de acordo. Ou seja, se a pessoa que é contra a tortura de animais e acha agora que... Aí você chega e fala que tem que parar de comer carne, a pessoa simplesmente acredita, porque tá de acordo com aquilo que ela já assinou. Não tá? Consistência e compromisso. Às vezes você não percebe, e é o que ele está falando aqui. Vai ver o currículo dele. Tá, de qualquer forma, tem certas condições para que seja efetivo. Eles têm que ser ativo, público e dar trabalho. E tem que ser escolhido por causa própria. Ou seja... ele vai dar um exemplo sobre ativo e passivo, então eu vou falar sobre esses exemplos. Ele tem que ser público, ou seja, você tem que falar. Vou dar um outro exemplo sobre público também. Tem que dar trabalho, eu vou falar isso no próximo vídeo, quando a gente for falar sobre aquelas táticas de iniciação esqueci a palavra aqui, mas quando os alunos entram no ensino médio para entrar naquelas houses, sabe? E tem que ser escolhido por conta própria. Você tem que tomar a decisão. O objetivo dos chineses era endoutrinar eles, mudando suas atitudes e percepções de si mesmo, do seu sistema político e do papel do seu país na guerra e do comunismo. Tô falando do chinês ainda, né? Muitos expressaram antipatia ao comunismo chinês, mas ao mesmo tempo... elogiaram eles pelo grande trabalho que eles estão fazendo na China. Outros comentaram que apesar do comunismo não funcionar na América, é uma boa coisa para a Ásia. Parece que o real objetivo dos chineses era modificar os corações e mentes daqueles cativos, conseguindo o defection... a deslealdade, mudar suas atitudes e crenças, uma disciplina pobre, moral pobre, espírito pobre e duvidar do papel da América. Os seus esforços foram altamente bem-sucedidos. E aqui eles vão explicar como que eles conseguiram isso. A melhor evidência é que os verdadeiros sentimentos de uma pessoa vêm das suas ações e não das suas palavras. Olhe mais perto, por exemplo. As pessoas usam essa própria evidência, o seu próprio comportamento, para decidir como elas são. É a principal forma de informação de as verdadeiras crenças, valores e atitudes de uma pessoa. The rippling impact. Eu não sei o que é isso. O impacto do comportamento de si próprio e do futuro, o comportamento futuro.
Aqui ele está falando sobre aquilo que eu falei sobre público, aliás, sobre ativo e inativo. Aí eles falam assim, ó, os estudantes no college, eles iam fazer um estudo para mostrar esses dois conceitos aqui. Mas aí eles iam fazer educação sobre AIDS num projeto local de escolas, e metade dos voluntários seriam passivelmente por falhar em fazer um formulário, e outro... Tá, vou explicar melhor. Eles estão testando a implicância de quanto que as pessoas vão ser compromissadas e ativas compromissadas e consistentes com as suas atitudes depois de elas terem escolhido algo ativamente ou passivamente. Eles comentam que metade ativou, que foi feito passivo, ou seja, se você não assinar isso, você vai. Se você assinar isso, você vai. Então, quem assinou para ir é um exemplo ativo de decisão. E quem deixou de assinar e acabou tendo que ir é um exemplo passivo. Aí, tá. A grande maioria, 74%, que realmente apareceu para o trabalho foi aqueles que concordaram em participar, que ativamente assinaram para participar. Aqueles que... E aqueles que eles ativamente decidiram fazer isso, eles foram mais capazes e mais comumente eles explicavam as razões que eles aceitaram baseado nos seus valores pessoais, preferências e traços. Tudo indica que os compromissos feitos de forma ativa ajudam a moldar a nossa imagem própria, o que molda as nossas ações futuras, o que solidifica a nossa nova imagem própria. Aí que ele está comentando que os chineses, o objetivo deles era simplesmente mudar a forma com que eles veem a si mesmo, e baseado naquilo que eles acabaram de fazer, ou seja, se eles fizeram comentários pró-comunismo e anti-americanos, eles estão querendo realçar esses sentimentos, e é isso aí. Writing one sort of action. Tá, escrever era uma parte das ações, mas nunca era suficiente para os prisioneiros simplesmente ouvirem calados ou concordar verbalmente. Eles sempre eram forçados a escrever no papel. Uma further technique was the man to write on the question and then... Tá. Uma das questões era o homem escrever uma pergunta e ele escrever a resposta baseada na resposta correta do comunismo, que é tipo o que a gente tem que escrever nas escolas hoje em dia. Então, tem a resposta verdadeira, a resposta exata e a resposta comunista. E aí eles forçavam a pessoa a escrever a resposta comunista, ainda que elas não acreditassem naquilo. Aí ele comenta, aquelas concessões sem consequências, né? Como uma forma de compromisso, uma declaração escrita tem grandes vantagens. Evidência física, e depois que ele escreveu, tem a própria caligrafia dele. É muito difícil para ele, na cabeça dele, achar que ele não escreveu aquilo, ou simplesmente mudar de qualquer forma que seja. Estava lá no seu próprio negócio, estava lá na sua própria caligrafia, e era um documento irrevogável de que ele tinha escrito aquilo, que faz com que ele acabe mudando a sua própria autoimagem e tudo mais. E segundo, serve como um testemunho para outras pessoas, pode ser utilizado para persuadir. Daí ele vai citar outra coisa aqui. As pessoas normalmente têm uma tendência de acreditar que algo escrito reflete a real crença da pessoa que escreveu, mesmo que eles saibam que aquela pessoa não tinha opção de escrever aqueles argumentos. Aí eles fizeram aqui um teste, forçando pessoas a escreverem resenhas, escreverem artigos, né? Não artigos, mas escreverem textos favoráveis a Castro.
E daí o que aconteceu? As pessoas, apesar de souberem que aquelas pessoas foram forçadas a escrever essas redações, que são pró-Castro, eles ainda achavam que aquela pessoa era favorável a ele. Eles sabem que a pessoa está escrevendo com uma arma na cabeça, mas não importa. Eles acreditam, eles sentem que a pessoa que escreveu aquilo, ela realmente tem sentimentos positivos em relação ao Castro. Você vê o poder do compromisso e consistência quando você escreve algo. Bom, galera, vamos dar sequência aqui, essa última ida, e nós vamos terminar o vídeo por agora. E quem tá falando, imagina os efeitos na cabeça de alguém que acabou de escrever, tipo assim, os efeitos a imagem própria de alguém que acabou de escrever não que acabou de escrever, né, mas alguém que escreveu uma redação pró-China e anti-americana, e os efeitos da lembrança das suas ações é algo que vai persuadir aqueles em volta dele e refletir as suas crenças próprias. Então vai fazer com que as pessoas próximas dele acreditem que ele realmente pensa tudo aquilo que ele escreveu. Porque como a gente falou da consistência, o que os outros pensam da gente também molda o que a gente pensa de nós mesmos. Inclusive aqui estamos citando um exemplo de pessoas que acreditam serem mais caridosas, eles doam mais dinheiro quando eles escutam isso. Então, por exemplo, nossa, você é muito legal. Às vezes a pessoa age mais legal do que ela normalmente é, simplesmente porque ela quer ser consistente com aquilo que ela acabou de ouvir. Então isso é muito legal até pra você falar para as pessoas que você sabe que é problema. Às vezes você fala, nossa, que legal da sua parte, a pessoa. Legal de minha parte. Para parecer consistente com aquela visão que os outros têm dela. Assim que um compromisso ativo é feito, a imagem pessoal e como que os outros te veem aperta a ação. Então a sua ação vai ser pressionada pela imagem que você tem de si mesmo, que os outros pensam de você. Então você vai tomar atitudes baseadas naquilo e você vai moldando também a forma com que a sua imagem pessoal, no caso, né? Porque os outros acreditam em algo que a gente escreveu, não importa se tinha alguém puxando o gatilho com a arma na nossa cabeça, forçando a gente. E assim que a gente experimenta um puxão para trazer a nossa imagem própria próxima da nossa ação, a gente acaba mudando também a nossa autoimagem. Aqui, por exemplo, vários prisioneiros queriam mandar cartas para a família para deixar cientes que eles estão vivos. E eles sabiam que os chineses estavam monitorando o e-mail. O que eles faziam? Eles adicionavam mensagens de paz, ou seja, os Estados Unidos têm que acabar com isso, não sei o que. Eles colocavam também mensagens pró-comunistas para que a mensagem deles não fosse barrada, para que eles pensando assim, poxa, se eu colocar algo que fala que o comunismo é ótimo, o comunismo é lindo e aqui todo mundo está feliz, provavelmente os chineses vão querer que essa mensagem vá. Então eles vão deixar minha mensagem aí e vai chegar na minha família. Então eles faziam isso e obviamente os chineses estavam felizes de cooperar, porque essas cartas serviam aos seus interesses malévolos. Propaganda mundial, pró-comunista e americanos fazendo esses statements, essas mensagens, né? Segundo o serviço de doutrinação dos prisioneiros, sem que um dedo de força física seja levantado, fez com que muitas pessoas fossem on record, tipo assim, eu não sei qual que é uma boa tradução para isso, como se fosse em depoimento apoiando a causa comunista. Aí tá falando que de forma similar, eles faziam também lá no próprio nos acampamentos comunistas, eles faziam com cursos de redação. E os prêmios eram sempre
coisa básica, tipo alguns cigarros e um pedaço de fruta, mas era o suficiente para gerar muito, mas eram escassos o suficiente para gerar muito interesse. Normalmente a redação que vencia era suportando, né, apoiando o comunismo, mas nem sempre. A maioria dos prisioneiros não iria entrar se eles achassem que só redações pró-comunista queriam ganhar. E o que eles faziam? Eles talvez nem percebessem isso, mas eles colocavam algumas mensagens pró-comunismo nas suas redações, ainda que apoiassem os Estados Unidos, para que eles tenham mais chances, aumentar as chances deles de ganharem os negócios de redação. Só que eles não percebem que enquanto eles fazem essas pequenas concessões que parecem inofensivas, a própria autoimagem deles muda. Então os chineses estavam felizes de premiar alguém que fazia redações pró-americanas, porque no fim eles já estavam modificando essa pessoa, doutrinando-as. E está comentando que é uma redação escrita de maneira voluntária, que é a perfeita forma de compromisso, onde a gente cria a colaboração e a conversão. Tá, ele vai comentar uma história aqui que é muito legal também. Eles fizeram um estudo com algumas pessoas e chegou para eles e falou o seguinte: olha, quantas linhas você acha que tem nessa imagem? Aí chegou para algumas pessoas e falou assim: vocês vão escrever no papel quanto que vocês acham e vocês vão entregar, vão assinar seu nome e vão entregar. E outras pessoas assinaram num quadro mágico que quando você levanta some. Então eles assinaram, daí eles sumiram e os outros só pensaram. E daí o que foi observado é que as pessoas que só... depois aí o que aconteceu? Eles chegaram para todo mundo. Falaram assim: olha, as suas estimativas iniciais estavam incorretas. Quanto que você acha que é? As pessoas que não escreveram, que simplesmente estava na cabeça delas, foram as menos fiéis às coisas que elas acreditavam. E mudaram mais do que qualquer outra. As pessoas que escreveram no quadro mágico e apagaram foram bem fiéis, mas em comparação com todas, aqueles que escreveram no papel de maneira pública, entregaram e assinaram, foram as mais fiéis com aquilo, mesmo com as evidências, mesmo com as pessoas dizendo que aquilo estava errado. Então são as pessoas que ficam mais pé no chão defendendo o seu ponto de vista. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Quando você toma uma atitude ativa, você é muito mais provável de lutar por aquilo, quer esteja correto, quer esteja errado. Você vai criar uma fortaleza de tolice em volta de você se for preciso. Que ele está comentando sobre empresas também que faz concursos de testemunhos sobre um determinado produto. Você quer uma chance de ganhar uma viagem para não sei o quê? Escreva aí por que você acha que os sabonetes Johnson & Johnson's Baby são melhor. Aí entra aquelas milhares de pessoas para ganhar um prêmio, que às vezes é relativamente pequeno. Uma viagem de avião é muita coisa. Mas entra milhares de pessoas, e ainda que uma pessoa ganhe, a empresa ganha muito mais, porque faz com que as pessoas que estão escrevendo coisas positivas sobre seus produtos, além de servir, como a gente vai ver no futuro, como aprovação social, serve também como um compromisso que eles estão fazendo. Eles estão tendo que analisar: o que eu gosto nesse produto? É suave na minha pele. Então, poxa, é suave na minha pele, vou comprar da próxima vez. Com compromisso e consistência. Então eles estão endossando um produto. Eles escrevem voluntariamente. Tá. Tá, aqui ele está comentando sobre a Coreia ainda, falando que uma razão que os testemunhos são efetivos em fazer mudanças genuínas nas pessoas é que eles podem facilmente ser feitos públicos. Os prisioneiros na Coreia mostraram por esse princípio psicológico que os comprometimentos públicos tendem a ser comprometimentos duradouros. Heather Pro Communist Statesman. Tá. Então eles faziam ainda com que essas redações fossem postadas na parede, assim, para que todo mundo pudesse ver. Faziam o mais público possível. Então eles transmitiam a rádio, eles colocavam para que todos pudessem ver, para ser o mais público possível. Por quê? Porque todo mundo que toma uma postura que é visível para os outros
Então ele procura manter aquela postura para parecer consistente. Como a gente já viu, pessoas que são consistentes são consideradas mais inteligentes, mais estáveis e tudo mais. Dado o contexto, seria muito difícil, não é surpreendente que as pessoas tentem ser consistentes por aparências mesmo. O mais público, o mais relutante as pessoas vão ser de mudar. Aqui é o que eu acabei de falar. Eu acabei de dar esse exemplo. Outra coisa que ele está comentando aqui, por exemplo, que em júris, lembra que a gente citou um caso da mulher escolhendo júris? Uma coisa que acontece também, que se nos júris americanos é diferente, né? Então às vezes quando eles vão dar um veredito, eles podem escolher por mãos, por voto de nominal, que a gente tem visto muito no negócio brasileiro, né? Que é o voto nominal, que é o voto que a pessoa... Tem o voto que a pessoa simplesmente coloca num lá secreto, e o voto que a pessoa simplesmente levanta a mão e fala assim, olha, eu quero isso. Então, quando é feito público, a pessoa tende a ser mais fiel àquilo, então ela dificilmente vai mudar. Então, vamos supor que as evidências mostram que o cliente lá, que o acusado é culpado. Se você faz um compromisso e depois você muda de ideia, você vai ser mais relutante a não votar da mesma forma como você votou antes, porque você fez um compromisso público e ninguém quer parecer inconsistente. É tipo assim, eu acho que ele é culpado, não acho mais, agora eu acho que ele é de novo, não tenho mais certeza. Então as pessoas, quando fazem um compromisso público, é mais perigoso. Então fica aí a dica, né, nesses casos onde você precisar fazer um julgamento assim, sobre ser público ou privado. Comenta também sobre clínicas de redução para emagrecer, que elas são muito mais bem sucedidas quando as pessoas fazem compromissos. Aí tem que falar para amigos, familiares, vizinhos, para quanto mais pessoas for possível. Inclusive essa é uma técnica que o pessoal lá do curso do Nando Moura, do Mestre do Capitalismo, Ramiro, que é o nome do cara, ele estava citando, olha, compartilha isso daqui, ó, meu objetivo é ganhar tanto dinheiro em X tempo. Por quê? Porque quando você faz público, quando você escreve, quando você toma uma atitude ativa, você está compromissado com aquilo. Então é muito legal. Então você vê como que é importante conhecer isso, não simplesmente você se defender das pessoas que estão querendo fazer o mal para você, mas para que você possa ser ativamente uma pessoa mais interessada em melhorar a sua qualidade de vida. E o compromisso público funciona especialmente para indivíduos que têm um nível de orgulho, de autoconsciência pública também. Ou seja, aquela pessoa que não gosta de ser vista numa luz ruim. Aqui tem um testemunho de uma mulher que tinha decidido parar de fumar depois que ela viu mais uma vez que o câncer faz mal. Aí ela decidiu que dessa vez o que ela ia fazer? Ela comprou um cartão muito caro, muito bonito de business e escreveu assim: eu prometo que a partir de hoje eu nunca mais vou fumar. Deu pro pai, deu pro irmão, deu pros amigos, deu pro chefe, deu pro ex-marido, e ela só não deu pra uma pessoa, pro atual namorado dela, porque ela amava muito ele. Falou que se ela não conseguisse cumprir uma promessa pra ele, ela morreria. Daí, depois de uma semana mais ou menos, ela ficava sempre se perguntando se deveria dar ou não, ela foi e entregou pra ele. Aí fala que foi a coisa mais difícil que ela já fez na vida dela, que foi parar de fumar. E interessante. Bom, galera, com isso a gente vai encerrar a primeira parte de compromisso e consistência. Esse vídeo ficou gigante, mas como eu falei, tem muito o que se dizer e é um conteúdo muito interessante. Sei que vocês estão cansados, são vídeos longos, os próximos vídeos serão menores, provavelmente 15 minutos em média, esses daqui estão tendo mais de 1 hora cada um. Mas é um conteúdo que eu julgo de extrema importância ser conhecido e que a gente possa ter consciência disso. Além de que, mais uma vez, tudo que eu estou compartilhando com vocês eu acabo aprendendo mais, estou estudando também, então isso aqui eu entendo. Se eu lesse de novo eu ia praticamente lembrar todas as histórias, igual às vezes eu só vejo do que se trata e lembro, mas quando eu vejo várias vezes, quando eu estou lendo de novo, eu gravo. Então eu vou poder até citar exemplos numa possível discussão que eu venha participar, inclusive nos vídeos futuros. Quando eu estiver falando com alguém, olha,
infelizmente isso aí entra naquilo que a gente já discutiu no vídeo de número 4, no vídeo número 5, e é sobre consistência e compromisso. Então, acontece que esse seu argumento vai totalmente de acordo com alguém que está simplesmente seguindo algo que foi doutrinado. Então a gente vai poder usar isso como referência para que a pessoa tenha consciência do que eu já falei, para não precisar entrar em argumentos onde eu vou falar sobre isso novamente, porque isso já foi explicado. E mais uma vez, isso não é minha opinião, isso é o Dr. Robert Cialdini que está falando. Se eu não me engano, o próximo vídeo vai ao ar na sexta-feira e eu vou me mudar no domingo. Eu não sei se eu vou conseguir postar um vídeo no domingo ou na segunda, mas se não, o Prova Social vai ao ar na quarta-feira, se não for o caso. Valeu, galera? Então eu queria agradecer a todos a presença, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e ativar o sininho. E no mais, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu!